Boa noite, gente. Aleluia. Quem quer receber mais de Deus? Amém? Eu creio que Ele tem mais do Senhor para nós. Eu queria, de forma bem objetiva, deixar algo que Deus tem colocado em nosso coração. E antes de passar para os slides, colocar algumas verdades que são bem importantes para as nossas vidas, né? Primeiro que nenhum de nós deve ter medo do caos, porque o nosso Deus é perito no caos, amém? A palavra do Senhor diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Senhor disse, haja luz, e houve luz. Então, muitas vezes nós nos achegamos a Deus assim, muitas vezes nós temos amigos que estão vivendo um momento de caos, mas lembra que o nosso Deus é perito em resolver o caos, amém? Por isso o caminho mais curto nunca deve ser tomado, e nós devemos encarar as dificuldades e enfrentá-las. Então quero começar contando um testemunho lá de Londrina, de um casal, de uma pessoa que nós recebemos, divorciado, e tinha se separado da esposa, e nós o recebemos, esse dia nós estávamos com uma célula em nossa casa, e convidamos ele para ir para lá, e ele estava no processo de divórcio. No tempo ali inicial que ele estava conosco, ele foi, assinou o divórcio. No dia em que ele estava assinando o divórcio, que a mulher não queria voltar, ela disse assim, ele disse, eu estou agora, Deus tem transformado a minha vida, e eu estou buscando uma mulher de Deus. Ele declarou isso, quando a advogada ouviu isso, que estava junto com a esposa para assinar o divórcio, a advogada disse, por isso que eu não me caso, porque casamento sempre termina assim. Começou um processo de restauração, o Sidney veio, fez a nossa classe de integração, o modelo que vocês têm, encontro com Deus. Sidney voltou do encontro e está contando o testemunho do que Deus fez na vida dele. No auditório foi convidado a ex-esposa, aquela que ele havia se divorciado, ela está ouvindo o testemunho ali. Enquanto ele está contando o testemunho lá, Deus está falando com ela aqui, dizendo assim, olha o homem que você está perdendo. E já começa a mexer com ela, e ela é muito quebrantada durante os testemunhos, outros que foram contados. É feito o apelo no final, e ela vai ao apelo e entregar a vida para Jesus. Bom, ela vai para a igreja, ele está na igreja, começa um processo de restauração. Agora não voltam a morar imediatamente, porque eles são divorciados. Os dois pedem autorização para voltarem a namorar, namoram. A Gisele faz todo o processo de integração, vai para o encontro com Deus. Quando ela volta do encontro, o Sidney pede ela em casamento, o marido, diante da igreja. Os dois então resolvem se casar, vão ao cartório para fazer o casamento, preparam a estrutura do casamento, e quem está lá? Quem é madrinha do casamento? A advogada que havia divorciado os dois. A advogada tem uma experiência com Deus, faz todo o processo de integração. 2 anos depois, nós fizemos o casamento da advogada também. Deus é fiel, amém? E Deus pode todas as coisas. Diga, Deus pode todas as coisas. Deus pode restaurar todas as coisas. O Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, é o mesmo Deus dos nossos dias. O poder de ressurreição está sobre a igreja. E essa unção está sobre esta casa e sobre essa igreja. Você crê nisso? Amém. O que é importante? O importante é nós termos fé. Uma das irmãs de Lázaro, quando Jesus está vindo, ela vai ao encontro dele chorando e diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ela tem fé para o passado. E Jesus diz, não, ele vai ressuscitar. Ela diz, eu sei, no dia da ressurreição ele vai ressuscitar. E ela demonstra fé para o futuro, mas ela não tinha fé para o presente. E o que Jesus faz é agora, é já. Então, será que Deus pode mudar o nosso casamento? A resposta é sim, Ele pode. Será que Deus pode tornar o nosso casamento melhor do que ele está? Sim, Ele pode, porque o poder da ressurreição está sobre a igreja. Se você crê nisso, dê um grande aplauso ao Senhor. Amém? Eu quero desafiar você, não há crise que Deus não possa vencer, seja ela qual for. Amém? Então eu queria colocar o primeiro slide, isso. O que vem à sua mente quando você vê esse desenho aqui, ó? O que vem à sua mente? É nós? É nós nada, né? Quero ouvir vocês. O que vem à sua mente?
Brasil e Alemanha, não é verdade? O 7-1 que nos persegue, que a gente já fez mais de ano, a gente não consegue esquecer. Sabia que entrou para a história esse resultado? Eu não sei se você se deu conta, jamais o Brasil havia sofrido uma goleada tão grande. O recorde anterior foi 7-2 para a Itália em 1919. Foi a pior derrota do Brasil em Copas. A anterior havia sido 3-0 para a França em 98. Foi a pior derrota de um anfitrião em todos os mundiais, superando o 5-2 imposto pelo próprio Brasil contra a Suécia em 1958. Desde a Copa de 74, um time não marcava 5 gols no primeiro tempo de um jogo. O último resultado conhecido é esse aqui, ó, Iugoslávia 9-0 contra o Zaire e Polônia 5-0 contra o Haiti. O Brasil se tornou o primeiro país sede a não jogar no principal palco, estádio da final da Copa. O primeiro. Reformou o Maracanã inteirinho e não fez nenhum jogo da Copa nesse palco. A partida foi o evento esportivo mais comentado nas redes sociais na história da internet. Foram feitos 35,6 milhões de tweets no Twitter, para vocês terem ideia da repercussão. E aí eu pergunto para vocês, né? O que houve? O que houve? Por que o Brasil perdeu de 7-1? Quero ouvir vocês. Não levou a sério, soberba, falta de unidade, o que mais? Se acomodou, o que mais? Faltou vontade. É porque é ruim mesmo, ele disse aqui. Menosprezou o adversário, o que mais? Não vestiu a camisa, faltou vestir a camisa, o que mais? Soberbo, foi o quê? Excesso? Falta de confiança? Faltou confiança. Faltou qualidade. Faltou planejamento, o que mais? Não honrou a camisa. Excesso de confiança por estar jogando em casa, não é verdade? Fez que nem o Atlético Mineiro, achou que eu acredito ia resolver todas as coisas. No Atlético ainda quebrou o galho, né? Vamos ver um especialista aqui, né? Fala, Rodolfo, por que o Brasil perdeu de 7-1, cara? Falta de preparo. Olha, talvez se a gente fosse ouvir todo mundo aqui, pode rodar, que essas são as estatísticas que eu li. O que houve, né? Hoje à noite, então, eu quero de forma bem objetiva compartilhar com vocês. O tema é esse aqui, ó, como perder o jogo em casa. Como a gente perde o jogo na nossa casa? Vocês já falaram um monte de coisa aqui. Vestir a camisa, soberba, falta de humildade, falta de preparo, como o Rodolfo falou, que é verdade mesmo, né? Eu falei aqui, a gente lê tanta coisa e não lê absolutamente nada sobre casamento, não investe no nosso relacionamento, ou entra por aqui, sai por lá, não se prepara para conhecer as diferenças, não se prepara para viver as estações das nossas vidas. A gente acha que a gente é eterno, né? Então quero dar algumas razões para vocês, e no final eu vou te dar uma receita para melhorar a tua intimidade como casal, tá bom? Quantos estão interessados em melhorar a intimidade? Eu vou te dar a receita hoje, você vai sair daqui bala, tá bom? Me cobrem isso daí. Então, perdemos em casa quando, número um, não investimos em nossos relacionamentos. Hoje à tarde a gente já falou bastante sobre isso, né? Coloquei até aqui o mito, estamos jogando em casa e tudo vai dar certo. Levar o casamento na base do eu acredito. Jogar em casa é muito bom, mas não garante vitória para ninguém. A gente precisa fazer um pouco mais e investir. Olha só o que diz Provérbios 19:27. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Numa outra tradução da linguagem de hoje, diz assim: filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Ou seja, constantemente nós precisamos aprender o que a Bíblia fala sobre casamento, sobre relacionamento, sobre edificar a nossa casa. Buscar cultura daqueles que são mais experientes para nos ajudar nessa jornada. Grande verdade que nós ouvimos aqui. Bons relacionamentos não acontecem por acaso. Diga mais uma vez para você gravar isso. Diga, bons relacionamentos
Não acontecem por acaso. Eu coloquei um detalhe de Provérbios 31, porque quando a gente fala em Provérbios 31, a gente sempre lembra da mulher virtuosa, né? Ontem à noite eu disse aqui para os líderes que a mãe de Lemuel, que é o rei de Provérbios 31, desafia ele a ir de encontro ao futuro dele, falando sobre justiça, falando sobre não se envolver com mulheres, falando sobre não se embriagar com vinho. A partir do verso 10, ela faz uma pergunta para Lemuel, mais ou menos assim, né? Mulher virtuosa, quem a encontrará? A mãe de Lemuel, na verdade, está desafiando o seu filho a encontrar uma mulher. E ela descreve ali uma mulher fantástica. Uma mulher fantástica. Uma mulher top para a sua geração. Uma mulher que cuidava da casa, cuidava dos filhos. Uma mulher que tinha um negócio próprio. Uma mulher que não perdia tempo. Uma mulher que gerenciava os empregados. Uma mulher fantástica. Diz assim, uma mulher fantástica. Era essa mulher. Todo homem sonha com uma mulher de Provérbios 31, não é verdade, rapazes? Todo homem sonha com isso. Só que se você olhar a cultura, aonde essa mulher está sendo procurada, essa mulher não era nem contada. A mulher não era contada na sociedade, somente os homens eram contados. A mulher não se sentava à mesa com o homem, ela servia o homem e depois é que ela ia se assentar para comer. Ela trabalhava na agricultura, ela trabalhava no cuidado dos animais, ela fazia reposição de água na casa, tudo que era serviço pesado, a mulher estava envolvida. A mulher não era contada naquele contexto. A pergunta é assim, como o Lemuel poderia encontrar uma mulher como a descrita pela mãe em Provérbios 31, se essa mulher não tinha espaço na sociedade em que ela vivia? A chave está, o que a mãe de Lemuel estava dizendo para Lemuel é assim, se você quer uma mulher como essa que eu estou descrevendo, você precisa levantar esta mulher. Você precisa abençoar esta mulher. Você precisa investir na vida desta mulher. Então, se você, homem, rapazes que estão aqui me ouvindo, deseja uma mulher de Provérbios 31, a responsabilidade de gerar a mulher de Provérbios 31 é do homem. Diga, é do homem. É do homem a responsabilidade de gerar a mulher de Provérbios 31. Então, a palavra, se a gente fosse resumir numa só, é investimento, né? Número 2, perdemos em casa quando ignoramos os ciclos do casamento. A gente já falou bastante sobre isso. Eu acrescentaria só aquela frase lá. Durante o ciclo do casamento, a gente pode se perder. E o perigo é lutar por mim e não mais lutar por nós. Eu me torno egoísta e individualista no meu relacionamento. Número 3, perdemos em casa quando não há honra. A pastora Cidinha falou um pouquinho aqui. Mulher, se você quer matar o seu marido, você desonre o seu marido. A palavra para a mulher, a Bíblia orienta em Efésios capítulo 5. A palavra para o homem é, ame a sua esposa. Cuide dela como você cuida do seu próprio corpo. A palavra para a mulher é honre o seu marido. Honrar o marido, não expor publicamente. Todas as vezes que você, mulher, expõe o seu marido publicamente, diante dos familiares, diante dos amigos, você está matando o seu marido devagarinho. Você está desanimando ele, você está colocando ele para fora dos seus planos, dos seus sonhos. O homem vira um leão quando ele tem uma mulher que sabe elogiar ele, que sabe reconhecer os valores dele. Por isso a gente fez aquela dinâmica de honra. A primeira pessoa que deve honrar o marido é a esposa. É a esposa. E eu ouço às vezes as mulheres dizendo, não, mas é que o senhor não conhece esse sujeito com quem eu me casei. Não há motivo de elogio. Não é verdade. Não é verdade. Porque se você se casou com ele, você viu qualidade nele. E talvez muitas das qualidades dele estão escondidas porque está faltando você gerar ele com uma palavra de bênção. Lembra do que eu disse de Provérbios, capítulo 18, verso 21? Morte e vida estão no poder da língua. Com a sua boca, você é capaz de gerar um homem, né? Abençoar, quando ele faz uma coisa acertada, quando ele sai para trabalhar de manhã cedo, quando ele sua a camisa, como nós ouvimos aqui, ele precisa receber uma palavra de elogio e de ânimo. Assim ele vai receber direção que ele está no caminho certo e ele vai fazer cada vez mais. A gente deu um monte de exemplos aqui e vocês provavelmente deram alguma nota C,
para o seu marido na avaliação que você fez. Quando você perceber mudança de atitude, a primeira coisa que você precisa fazer é elogiar ele, dizendo: meu bem, olha, eu quero dizer para você que você acabou de transicionar de um C e você já foi para um B e você está a caminho a passos largos para a nota A. Ele vai virar um leão para se tornar uma bênção na sua vida. Se você crê nisso, diga amém e dê um aplauso para o Senhor Jesus. Diga honra, honra, honra. Isso é tão poderoso que a gente não pode, ninguém, quero repetir, subsiste debaixo de um ambiente de crítica. De crítica. Ninguém se desenvolve. Ninguém consegue florescer e desabrochar debaixo de um ambiente de crítica. É tão lindo que o próprio Deus nos dá o exemplo. Jesus é batizado, ele não tinha começado o seu ministério ainda. Uma voz do céu é ouvida por muitos que estavam ali. É o próprio Deus falando a respeito de Jesus, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha começado o ministério. Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Jesus não tinha feito os milagres ainda. Deus aparece no batismo de Jesus para afirmar Jesus e dizendo para ele: eu te amo por aquilo que você é para mim. Você é meu filho e eu te amo. Eu não te amo por aquilo que você pode fazer ou vai fazer. Eu te amo porque você é meu filho. Eu amo a minha esposa porque ela é a minha esposa. E eu tenho que ser o primeiro a criar um ambiente propício para ela florescer e se tornar tudo aquilo que Deus planejou para ela. Amém? Honra. Número 4, perdemos em casa quando ignoramos que existe uma batalha para destruir a família. E existe, nossos dias estão vivendo dias terríveis de uma batalha no mundo espiritual. O texto de Efésios 6, de 10 a 12, confirma isso, né? O apóstolo Paulo nos ensina dizendo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe uma guerra para destruir os casamentos no mundo espiritual, viu? Isso é uma coisa muito importante. Não sei se você... Pode rodar, Cidinha. Não sei se você se lembra dessa imagem aqui, né? Esse é o navio Costa Concórdia. E esse aqui é o capitão desse navio que ficou famoso, chamado Francesco Schettino. Foi um acidente que aconteceu na costa da Itália, né? na ilha toscana de Giglio. Havia a bordo desse transatlântico 4.200 passageiros. E ele foi fazer uma manobra a 290 metros da costa. Bateu numa pedra, o transatlântico tombou e começou a entrar água no transatlântico. O que ele fez? Ele mandou um rádio para o farol, para o porto, dizendo: ó, eu sou o capitão do transatlântico. Bateu numa pedra, virou, tem 4.200 pessoas aqui dentro do transatlântico que precisam ser tiradas. E o cara que está lá em terra firme pergunta: e onde você está? Ele fala: eu já saí do navio, eu estou em terra firme. E aí o cara da costa diz o seguinte: volte para o navio imediatamente. O capitão do navio, ele tem que garantir a segurança dos seus passageiros. O capitão do navio, ele tem que ser o último a sair do navio. O último. Este cara aqui que foi condenado pela justiça italiana a mais de 15 anos de prisão, e com razão, porque ele condenou à morte várias pessoas que morreram lá, no barco, é uma figura exata do que nós estamos vivendo nesses dias. Sabe, essa é uma palavra que ecoa para a eternidade, para nós. Nós somos o capitão desse barco que se chama família. Nós é que vamos garantir a segurança dos nossos filhos. Nós é que vamos passar as tempestades juntos. Nós, todas as vezes que você vive uma crise no seu relacionamento, a primeira inspiração maligna que vem é: largue o seu cônjuge, abandone a sua família. Você merece ser feliz. Mas eu quero te dizer, isso é uma voz do inferno para você. Porque a palavra de Deus para você é a palavra do comandante que estava em terra firme. A palavra de Deus para você é: volte para o barco da sua família. Você não vai sair de lá. Você vai permanecer lá até o fim para garantir a segurança de todo mundo
da família que você construiu. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então olhe para sua esposa, homem, e diga assim: eu jamais vou deixar esse navio. Não, mas fala com convicção mesmo. Eu jamais. Mulheres, digam para os seus maridos: eu jamais vou deixar esse navio. Quantos concordam que nós vamos passar por tempestades na vida? Nós vamos. Jesus falou que nós passaríamos, mas ele disse que nós passaríamos. E nós vamos passar ficando junto. Amém, gente? Então diga bem forte: volte para o navio. É isso aí. Volte para o navio. Volte para o navio. Deus relaciona-se com o homem através da aliança. Hoje, a cultura moderna transformou a aliança num contrato. E há uma diferença gritante entre aliança e contrato. Uma aliança, ela é unilateral, incondicional e irrevogável. É o modelo de Deus para nós. Deus tem uma aliança comigo e com você, e Ele não muda. Ele não muda. A Bíblia diz: ainda que nós sejamos pecadores, Ele permanece o quê? Fiel. Ele não muda. Quantos aqui já pisaram na bola? Oxe, talvez hoje. Mas Deus continua sendo fiel. O contrato não, ele é bilateral, ele é condicional e ele é revogável. Ou seja, muitos casais estão se olhando dessa forma. Por que você parou de fazer as coisas para ele? Porque ele não faz nada para mim. Isso é contrato. Ele não faz nada para mim. O contrato é assim: se você faz a sua parte, eu faço a minha parte. Aliança não, eu continuo fazendo a minha parte, independente do que ele está fazendo. Independente do que ele está fazendo. Olha, se Deus tivesse um contrato conosco, ia ser mais ou menos assim: eu piso na bola com Deus e Deus diz assim: hoje eu quero que o sol nasça sobre todo mundo, mas sobre esse fulano que pisou na bola comigo, manda trovejar sobre a cabeça dele. Mas não é assim. Se amanhece nublado, para todo mundo está nublado. Se o sol amanhece em Curitiba bonito, todo mundo desfruta. Isso é o quê? Isso é aliança. Isso não é contrato. O que Deus fez comigo e com você é aliança. O que você tem com a sua esposa e sua esposa com você não é um contrato. Não use mais essa expressão, porque não é. O padrão de Deus é aliança. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não separe o homem. Isso é aliança. Então, não é o divórcio, não é a traição, não é o adultério que põe fim num casamento. E depois, se eu estiver errado, o pastor Duval pode me corrigir. Tá bom? A igreja de vocês, vocês vêm. Mas tem gente dizendo assim: não, ele me traiu, então eu tenho direito a seguir a minha vida. Oh, pera lá, na palavra, no original não é isso não. Quando acontece uma traição, porneia, no original significa assim: alguém que deliberadamente insiste em trair, enganar, foi corrigido, foi exortado, foi tratado e não muda de postura. Então a Bíblia diz: se não há mudança de postura, então você é livre para seguir a sua vida. Mas se aconteceu uma coisa e houve arrependimento, eu preciso restituir a comunhão com aquela pessoa com quem eu vivia. Olha, gente, parece uma loucura, mas imagina se Jesus fosse fazer assim com a gente. Nós não chegamos a Jesus porque pisamos na bola e através dele pedimos perdão a Deus, dizendo: Senhor, me perdoa pelo pecado. Quando nós pedimos perdão a Deus, João 1,9 diz o seguinte: se eu peço perdão, Deus faz o quê? Deus me perdoa. Agora imagina Deus dizendo assim: eu te perdoo, mas você não vai morar no céu comigo. Eu não quero você morando comigo no céu. Então, olha, eu te abençoo para você ir perdoado para o inferno. Tem cabimento um troço desse? Não. Mas sabia que às vezes a gente está fazendo isso? Até no contexto do corpo de Cristo. Eu perdoo aquele irmão, mas eu não quero mais conviver com ele. Eu não estou dizendo que é fácil. Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que é possível sim. Se o nosso coração se quebrantar, se o ferro do machado flutuar, então é possível restaurar todas as coisas em Deus. Amém? Você crê nisso? Diga amém. A aliança que Deus fez conosco é uma aliança eterna. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A falta de valor leva a caminhos perigosos. Eu falei um pouquinho isso. Se a sua mulher não se sente elogiada e valorizada dentro de casa, pode saber que o diabo vai preparar alguém para elogiar ela. Pode saber.
E esse é um caminho perigoso que nós vivemos esses dias. Se você, mulher, não valoriza, não atende o seu marido sexualmente, se você é daquelas que trava a relação, punindo o homem, não dando a ele acesso à relação sexual, eu quero dizer para você que você está colocando ele na antessala do adultério. Casais que brigam e dormem separados, você está colocando o seu cônjuge na antessala do adultério. Porque a Bíblia diz para nós resolvermos as nossas situações. Porque a Bíblia diz para nós não nos afastarmos do nosso cônjuge, a não ser por consentimento mútuo, para orar e para jejuar. Por outra razão, não. Por outra razão, eu tenho que estar lá e cumprir o meu papel e resolver as minhas pendências. Vocês estão com o olho bem arregalado agora para mim. Mas isso não é coisa que eu estou inventando, isso é o que a Bíblia diz, isso é o que a palavra de Deus diz. Né? Então não posso me fechar em mim mesmo. Né? Então, número 5, perdemos em casa quando achamos que jamais vai acontecer com a gente. Isso é o que a gente ouve. Nos casos de adultério, as pessoas chegam e falam, eu não consigo perdoar, porque eu achei que jamais aconteceria comigo. Mas quando você vai levantar o histórico, faltou respeito, faltou tudo isso que nós estamos conversando até agora, né? O apóstolo Paulo ensina na carta aos Coríntios, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Achar que jamais vai acontecer com a gente é orgulho espiritual. Nós precisamos manter o nosso coração humilde e guardar o jardim que Deus nos deu. O nosso casamento é um jardim. E eu vou dizer uma coisa para você, Satanás está doido para entrar e destruir, e semear contenda e confusão. É nossa responsabilidade como sacerdotes da nossa casa, guardar o jardim que Deus está nos dando. Amém? Número 6, perdemos em cada quando começamos a fazer pequenas concessões. Pequenas concessões. Eu estou falando aqui de acessar pornografia. Eu estou falando aqui de conversa mole, com quem você não deve conversar. Eu estou falando aqui de gente que mantém senha no celular para a esposa, não pode acessar. Senha no Facebook que a esposa não pode acessar. Olha, esse tipo é conversa mole. Isso é conversa mole, de pequenas concessões, que já mostra que tem alguma coisa que não está certa no relacionamento. A Bíblia diz que Adão e Eva eram um, estavam nus e não se envergonhavam. Do que está falando aqui, a não ser da intimidade do casal, de conhecer pensamentos, de conhecer sentimentos. A minha esposa, ela me guarda quando me pergunta, falou, onde andam os seus olhos? Como é que andam as coisas no seu computador? Eu não tenho senha, e quando eu ponho senha no meu celular, é a mesma senha que a dela. Ela acessa, ela vê, ela mexe. Ela me pergunta o que ela quer. Eu sei, nós fizemos acordo para nos proteger. Nenhuma mulher que me procura por e-mail ou pelo Facebook para perguntar qualquer coisa da igreja, eu não respondo sem copiar para ela a resposta. Eu respondo com cópia para ela, para a pessoa ver que aquilo que ela me escreveu, a minha esposa está sabendo, porque eu estou contando para ela. Proteção para quem? Proteção para mim. Eu não dou carona para a mulher, pode ser a irmã mais querida da igreja. Sozinho eu não dou carona. É um acordo que nós temos. Pode estar chovendo, se for o caso, eu paro o carro, ligo, pego um táxi, pago o táxi para a irmã, para ela ir embora. Mas a Bíblia diz, fugir de toda aparência do mal. Não vai, comigo não vai. Se não tiver mais alguém, eu não dou carona. Ah, pastor, você é radical demais, imagina que bobeira, o mundo modernizou. Tudo bem, eu respeito você. Eu estou falando de um critério para me proteger. Sabe por quê? Porque eu sou carne também. E aqui é o perigo, a Bíblia diz assim, andará alguém sobre brasas, sem que queimem os seus pés? Se você conversar com alguém que passou por uma história de adultério, pergunta assim, como é que começou a história? Você vai ver como começou. Pequenas concessões. Conversa mole, brincadeiras que não tem nada a ver. Duvido que um cara vai insistir numa conversa mole com uma mulher de Deus, quando ele vir conversar, digo, olha, hoje mesmo meu marido vai saber sobre essa piada que você fez. Vê se ele vai fazer outra piada com você. Não vai. É postura. É postura. Se uma mulher vem te elogiar, que perfume gostoso, olha, fica esperto. Olha, quando a gente ouve esse tipo de coisa, é como se a serpente tivesse se materializado ali. Fica esperto.
Porque te encontra num dia difícil, num momento difícil, quem sabe vivendo uma pequena crise no casamento, e aquilo cai como uma luva para você. O primeiro pensamento que vem, minha esposa não me valoriza, quer saber? Está aqui alguém que me valoriza. Vou dar corda para ela. E assim é o que acontece. Eu pego a corda e depois eu acabo me enforcando com aquela corda lá. Né? Porque a outra grande verdade é assim, a amante ela é ótima até ela se tornar tua mulher. Aí ela vai começar a cobrar os direitos, igual numa relação normal. Não se engane. Não se engane. Parece duro, mas é verdade, viu? É verdade. Número 7. Perdemos em casa quando perdemos os padrões. Olha esse texto de Tiago, de 1, 13 a 15. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado. Presta atenção na sequência. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Primeiro acontece o envolvimento da alma. Depois, o envolvimento físico. Primeira coisa que acontece, a alma fica emaranhada. Eu não sei, talvez tem muitos jovens aqui na igreja. Tem alguns casos em que eu encontro pais que vinham falar comigo no tempo que eu pastoreava jovens, dizendo assim, minha filha está encantada. Parece que está vivendo um encantamento por aquela pessoa. Algo que aconteceu no nível da alma. E o final do envolvimento de alma é sempre o envolvimento físico. E aqui está a sequência. Ó. Primeiro atraído, depois engodado, o pecado é consumido e a morte é gerada. É mais ou menos você pensar num celular assim. Ele não apareceu do nada. Alguém imaginou ele primeiro aqui. Depois alguém desenhou ele. Pegou o desenho, mandou para a indústria fabricou, colocou na mão do vendedor e hoje ele está aqui nas minhas mãos. O pecado ele segue o mesmo processo. Atraído primeiro, engodado, enganado depois, concebe o pecado e o final de todo pecado, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. É a morte. Muito bem. Então, nós vimos aí pelo menos 6 ou 7 razões porque nós perdemos em casa. Como ganhar o jogo em casa? Como crescer no nível de intimidade? Então eu quero te dar rapidamente algumas receitas, né? Como criar um ambiente de bênção na nossa casa? Primeiro, eu preciso aprender a elogiar o meu cônjuge. Preciso elogiar. Quantos aqui receberam um elogio hoje do seu cônjuge? Recebeu. A minha esposa levantou a mão, graças a Deus por isso. Quem é capaz de ficar em pé aqui e falar a qualidade? Uma qualidade do seu marido. Uma mulher que pode falar uma qualidade do seu marido. Ó, fale. Trabalhador. Diga. Honesto. Quem mais? Amoroso. Quem mais? Generoso. Companheiro. Para tudo estar junto, companheiro. Responsável. Organizado, carinhoso, fiel. Muito bom, mulheres, deram um show. Meninos, não vamos deixar por menos, tá bom? Vamos lá, quem pode elogiar a sua esposa aqui, publicamente? Hã? Ah, aí arrebentou já, né? Virtuosa. Cadê a esposa? Tá ali, virtuosa. O que mais? Companheira. Mulher de fé. Carinhosa, caprichosa, organizada. As mulheres, de forma geral, são bem organizadas, né? Criando um ambiente. O outro, não existe nada que melhore mais a relação de um casal do que quando, inclusive a vida sexual, viu? Você quer uma melhora na sua intimidade sexual, você precisa fazer uma coisa com a sua esposa, orar junto com ela. Orar junto com ela. E eu queria te dar alguns passos para você aprender a orar junto com a sua esposa. Pastor, nós nós estamos lá em casa, na mesma casa, ela ora num canto, eu oro no outro. Não, orar junto. Presta atenção, porque eu vou dar um desafio para você que vai mudar a sua vida.
e nós vamos encerrar essa noite. Então, apruma na cadeira aí para você prestar atenção e não dormir, tá bom? Então, eu quero te dar uns toques. Isso aqui é importante. A primeira coisa que Satanás tirou de Jó foram os seus animais. Sabia disso? Primeira coisa, foram os animais. Você sabe por que foi os animais? Primeira notícia que chega é sobre o desaparecimento dos animais de Jó. Por quê? Isso, exatamente isso. Porque os animais Jó usava para sacrificar, para adorar o Senhor. Inclusive, antes dos filhos pecarem, Jó já oferecia sacrifício. Sabe o que Satanás quer roubar de nós? Este lugar de comunhão entre o homem e a mulher. E ele é pleno no lugar de oração. Não existe outro lugar. Se você orar separado por qualquer alvo, vocês que testemunharam sobre a casa, se vocês orassem separado, havia um tempo para essa promessa se cumprir. Quando vocês se unem no mesmo propósito, então o que Deus faz é o que acontece no Salmo 133. Deus ordena a bênção e a vida. Presta atenção, é a bênção ordenada de Deus. É como se Deus chegasse e dissesse, olha, esquece negócio de fila, manda liberar para ele, porque os dois estão juntos nesse propósito. Amém? Então presta atenção, porque muitas coisas na vida de vocês só vai romper se vocês se juntarem em oração. Então, 10 dicas para começar a orar juntos. Isso aqui é desse livro, esse livro é muito maravilhoso, O Poder dos Casais que Oram Juntos. Vocês estão olhando com cara desanimada, porque falam, puxa, eu pensei numa receita diferente. Não, é bem simples e você vai entender. Quanto mais oração, mais você vai pegar o telefone ou o WhatsApp, que nem alguns casais lá em Londrina estão fazendo, ele fala, ela ora, ele ora, e eles todos os dias estão orando juntos sobre os alvos que eles estabeleceram. Então diga assim, arrumar tempo. Vamos arrumar tempo para orar. Número 3, ter uma atitude de gratidão e de vulnerabilidade na oração. Né? Se mostrar vulnerável. Quando vocês dois estiverem orando juntos, vocês vão se mostrar vulnerável um ao outro. Baixar a guarda. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Baixar a guarda na oração. Número 4. Na oração vocês vão usar para confessar e pedir perdão um ao outro. Um ao outro. Sabe dessas coisas que a gente comentou, que hoje à tarde a gente confessou publicamente? Eu vou dizer, Senhor, meu coração é tão duro, Senhor. Me ajuda a quebrar isso, Senhor. Eu quero ser mais quebrantado, eu quero ser mais sensível às necessidades do meu marido, às necessidades da minha esposa. Olha, isso é poderoso. E pedir perdão pelas coisas. Número 5, orar em voz alta com o seu cônjuge, para que ele ouça a sua oração. Algumas mulheres dizem, não, mas eu sou tímida. Alguns homens dizem a mesma coisa. Eu não consigo orar em voz alta. Talvez no começo vai ser difícil, mas devagarinho você vai destravando. E vai ser importante vocês intercalarem a oração de cada um. E que o cônjuge, possa ouvir um ou outro, orando e abençoando. Desculpa. Número 6, diga, seja curto na oração. Não, diga bem forte, seja curto na oração. Então, uma das coisas mais difíceis que tem para orar junto. Quem aqui já tentou e depois de um tempo parou de orar junto? Pode ser sincero. Muita gente. A estatística é bem grande. Por onde eu vou, eu vejo isso. Por quê? Um dos fatores é isso daqui, ó. Cumprida demais a oração. Eu quero propor o hábito para vocês de orar, diga, 5 minutos por dia. 5 minutos por dia. E é assim que funciona. Eu oro 1 minuto, minha esposa ora 1 minuto. Minha esposa ora 1 minuto, eu oro 1 minuto. E a gente intercala 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 5 minutos de oração. Amém? Então, não vai fazer oração comprida. Quando o outro começar a ficar muito comprida,
quem está do lado de cá começa a dizer amém, amém, amém. E você sabe que tem que devolver a oração para o outro lado. Amém? Amém? Né? Porque tem gente que se empolga na oração, né? E eu sempre brinco que às vezes o cara está lá na oração e ele fala, Senhor, nós estamos aqui na tua presença, muito obrigado, Pai, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Ele faz silêncio, a outra parte pega a oração e aí vai. Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de José, Deus vai. E ela está orando, intercedendo, e o cara está aqui olhando para o céu e falou assim, e aí, Senhor, né? Quando é que eu vou voltar a falar alguma coisa aqui, né? Não, orações curtas, passo para lá, de lá, devolve para cá. Amém? Isso vai ajudar a gente. Seja curto na oração. Use a linguagem do dia a dia. Do dia a dia. Né? Use linguagem do dia a dia. Eu sei que vocês aqui usam muito tu, essas coisas, não? Não. Então, é como nós lá no norte do Paraná. Use a linguagem do dia a dia, como você fala com o seu pai. Né? Né? Faz o machado flutuar da áreas na minha vida para eu me tornar uma bênção para a vida dele. Né? Me faz mais paciente, me faz mais amorosa, me faz mais sensível às necessidades dele. Senhor, me dá paciência quando eu for no mercado, não é? Me dá paciência, me dá paciência. Né? Isso era uma luta na minha vida, porque eu era muito impaciente. Né? Falava em ir no mercado, eu já dizia para a Cidinha, o que nós vamos comprar? É foco, hein? É foco no mercado, né? Oh, meu Deus do céu, que coisa, mas hoje eu vejo que era uma chatice, na verdade, né? Às vezes eu ia e ficava com o carro no estacionamento, né? 10 minutos, 15 minutos, pega as coisas e sai. Não é assim que as coisas funcionam. Hoje eu tenho o prazer de ir com ela. Então digo, olha, enquanto você vê aí os negócios de limpeza, eu vou lá vendo a salada, eu vou vendo as outras coisas, a gente se encontra lá no fundo. Puxa vida. Melhorou muito o nosso relacionamento. Ore pelo seu casamento, para Deus transformar você. Amém? Ore pelos outros e por si mesmo. Ore pelos seus filhos. Né? Se vocês têm filho, ore pelo futuro deles. Tudo que vocês fizerem em unidade, Deus vai operar. Em número 10, espere que Deus responda às suas orações. Foi testemunhado por eles. Deus é Deus de milagre. E Deus é um Deus que responde às nossas orações. Quem pode dizer amém? Então, a pergunta que não quer calar, eu queria desafiar vocês. Quantos de vocês aqui topam fazer 40 dias de oração, todo dia, 5 minutos por dia? Levanta a mão se você faz. Ok. A grande maioria topou. Começa amanhã, tá bom? Começa amanhã. Arrumar tempo, orar de forma objetiva, 5 minutos. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês, ok? E a pergunta que eu quero encerrar é essa daqui, né? E aí, como está o placar lá na sua casa? Tá de boa? Tá de boa? Está vencendo? Está empatando? Ok, tem gente propondo uma prorrogação, né? Tem gente propondo uma prorrogação. Amém. O que Deus faz? Deus levanta situações para a gente conversar, para a gente ajustar. Se você pegar a palavra do Senhor, a Bíblia, pastor, vou pegar aqui um minutinho.
Não tem nada no relacionamento conjugal que não possa ser resolvido pelos princípios da palavra. Nada, nada, nada. Nada. Pensa num pecado que a Bíblia não possa perdoar. O único que a Bíblia diz que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo está aqui para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não ouve a voz do Espírito Santo para se arrepender, tem salvação para ele? Não tem. É o único pecado que não tem perdão. Porque só tem um jeito do homem entrar na eternidade, é se arrepender, é reconhecer que é um pecador. Fora disso, ele não pode acessar o céu. Todo o restante de pecado, ele nos perdoa. Será que nós podemos praticar o perdão como casal ou não? Será que na nossa jornada pela frente nós vamos pisar a bola, não? Na bola, sim ou não? Vamos praticar o perdão. E vamos estar juntos. Quem aqui é casado há mais de 30 anos? 25 anos. Pastor Durval, nós. Mas vocês são novinhos de casado, hein? 15 anos. Pergunto para vocês que são casados há 15 anos. Já pisou na bola alguma vez? Ixi, o que fez vocês ficarem juntos? A prática dos princípios da palavra. Ainda que você não conhecia na medida da revelação que você tem hoje, mas o fato é que a prática do princípio fez vocês permanecerem juntos. Não é assim? Para virar o placar em casa, nós precisamos experimentar a transformação na nossa vida. Nós precisamos praticar o princípio da palavra. Quer ter um relacionamento melhor em casa? Pratique os princípios. Ore junto. Perdoe sempre. Ame sempre. Faça mais do que te é pedido para fazer. O teu relacionamento vai melhorar. Mas só o fato de vocês orarem juntos, as barreiras vão caindo, vocês se tornam mais transparentes, a amizade cresce, né? Quando que as pessoas se tornam amigas de verdade? Pensa no melhor amigo seu. Quem é esse cara? Sabe quem é? Esse cara é o que te apoiou nos momentos mais difíceis. Esse cara é aquele que te ouviu quando ninguém queria ouvir. Esse cara é aquele cara que te socorreu, até financeiramente, quando ninguém acreditava em você. E hoje podem falar o que quiser dele, você diz, este cara é meu amigo, e não muda isso. Quando nós estamos juntos como casal e desenvolvemos amizade no relacionamento, é assim que as coisas começam a funcionar. Eu passo a relevar algumas coisas, eu passo a acreditar. Então, eu creio no princípio do casamento, amém, amados? Eu creio, Deus não apenas nos chamou para ter bons relacionamentos, nós somos chamados como igreja para lutar contra essa cultura que está aí fora, propondo um caminho mais fácil para terminar os problemas no casamento. E esse caminho mais fácil, esse atalho, tem destruído toda uma geração e ele se chama divórcio. Nós fomos chamados para dizer, sim, é possível se casar com uma pessoa e ficar com ela até o final da vida. Eu estou há 26 anos junto com a minha esposa e eu tenho um objetivo, eu vou envelhecer ao lado da Cidinha, amém? E se Jesus não voltar, nós vamos junto até a hora que Jesus nos permitir em vida. Mas eu tenho uma aliança com ela e nós vamos ficar juntos. Então, hoje eu estou 20 quilos mais gordinho do que quando eu casei. Mas ela continua tendo uma aliança comigo. Hoje eu tenho menos cabelo do que quando eu casei, mas ela continua tendo uma aliança comigo. Quantos entendem o que eu estou falando? Nós temos uma aliança, não um contrato. Amém? Feche os seus olhos um momentinho.